Olá, pessoal. O Conversando com Mentes Brilhantes hoje está com Gustavo Hella Bruno, que é CEO da América do Sul da Matel. Gosta de ser chamado como Guto. Gustavo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua vontade de ajudar, colaborar, dividir conhecimento com esse projeto, com as pessoas que um dia vão assistir a nossa conversa. Muito obrigada, isso é único. Obrigado a você, Luciana. Espero aqui, de certa maneira, contribuir aí com o seu projeto e contribuir um pouquinho com a minha experiência aí para quem está vendo esse vídeo aqui. Com certeza vai ajudar. Obrigada novamente. Gustavo, você sabe que a gente vai falar sobre liderança e inteligência emocional, e o pano de fundo disso é o mundo corporativo, onde você tem um organismo que é influenciado pela cultura da organização, com fatores externos, questões geopolíticas, os objetivos que precisam ser entregues e as pessoas. Perfeito. Primeira pergunta que eu tenho é: quero conhecer esse líder. Quem é o Gustavo? Como é que você desenvolveu ao longo da sua vida as competências comportamentais? Conta um pouquinho da sua vida profissional, da tua história profissional e como você desenvolveu tudo isso, como você atua. Fala um pouquinho Perfeito. da tua organização também para a gente conhecer. Perfeito. Obrigado. Bom, falando um pouquinho de mim, né, e um pouco do meu estilo de liderança. Eu acho que o estilo de liderança que você manifesta com as pessoas, ele passa muito pelos seus valores, né, Luciana? Uhum, Então, eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa altamente acessível, uhum, e sou uma pessoa também que os meus valores pessoais e os meus valores pessoais, eles são exatamente o mesmo, né. A pessoa que eu sou no trabalho é a mesma pessoa que eu sou em casa. uhum. E isso me ajuda muito, porque me gera muita consistência e credibilidade naquilo que eu falo e trago, né, para a minha população, seja no trabalho ou também aqui a minha família, né. Ah, Bom, falando também sobre mim, eu sou uma pessoa muito protagonista na minha vida, uhum. seja também chamando responsabilidades quando nós, dentro da empresa, temos algum grande desafio, eu trago para mim o problema, para o meu time também reconhecer em mim, não simplesmente uma pessoa que faz a gestão, mas uma pessoa que ajuda a resolver os grandes desafios que nós temos como equipe. Uhum. Outra coisa que para mim faz toda a diferença, eu acredito que o ser humano ele é movido por 2 coisas, a chave. Primeiro é propósito. Eu Uhum. particularmente, né, e cada vez mais, até nesse momento de Covid que a gente vem passando, a gente passa por uma introspecção muito forte, né, a gente está buscando muito propósito. E se você não tem propósito em tudo que você faz, o seu trabalho ele perde um pouco de contexto. É de Hoje a gente valor, tem né? que entregar propósito também para os nossos funcionários, para que eles também consigam, num mundo tão complexo, justificar o porquê eles estão alocando tempo, paciência, e se a relação de trabalho é uma relação também que ajudem eles a se desenvolverem como indivíduo. Todo mundo busca isso. Você vê hoje até na mídia mesmo, muitas marcas trazendo propósito para a mesa. Só Uhum. que a gente tem que pensar que a nossa marca tem que ter propósito, mas a nossa população tem que viver o propósito que a gente Viver anuncia, o né. propósito. Aham. Aham. Então esse também passa a ser outro ponto. E outra é comunicar, Tem que né, ser algo porque legítimo, né, Gustavo? Tem que você tem tem que que ter viver o que você verdade. fala. É, aham. É. E para as pessoas reconhecerem o que você quer fazer, qual é o legado que você quer gerar e qual é vamos dizer, o efeito benéfico na vida deles, você precisa comunicar. Então, muitas vezes a gente vê muitas organizações falarem, terem valores estampados na parede, mas as pessoas não vivem eles. Então, você precisa começar a comunicar para identificar onde que estão os eixos dentro da sua organização e você criar times multifuncionais para construir a cultura. A cultura não está na mão do RH, a cultura está na mão de todos os indivíduos, começando pelo presidente até a pessoa que está na recepção, porque ela sim tem que viver os valores, porque ela é a cara da nossa empresa. Bom, eu sou uma pessoa que começou a trabalhar na Unilever, eu entrei como trainee,
e depois eu fui para Kraft, que depois se tornou Mondelez, quando se juntou com a Cadbury. Depois eu fui para Ferrero, onde trabalhei muito lá, tenho uma memória afetiva muito grande pela Ferrero, onde desenvolvemos aí alguns cases muito legais, como Nutella, Tic Tac, né, Rocher, Páscoa, várias coisas aí que realmente me formaram aí como profissional e como pessoa. E depois fui para a PepsiCo, onde tive aí uma carreira legal dentro dela, virei presidente lá, fui ser responsável pelas 21 ilhas do Caribe, e a Mattel apareceu na minha vida, me trazendo para ser presidente no Brasil inicialmente, para promover uma transformação digital dentro do Brasil. A gente teve muito êxito, e daí eu assumi o Cone Sul, e finalmente acabei aí assumindo toda a América do Sul. Estou muito Legal. contente. Aham. Vender brinquedo é muito legal, fazer licenciamento das nossas marcas é muito interessante, porque trazer diversão para casa e trazer amor entre mãe e filha é um negócio muito único, né? Que nos enche de propósito, né? No final. Então, Ajudar as famílias a terem um momento de qualidade juntos, de alguma exato. forma, nem que Eu seja através de um brinquedo, né? Exato, Luciana. Eu falo para minha equipe que quanto mais a gente vende, mais amor entre mãe e filho a gente gera, entre pai e filho a gente gera, e Aham. mais desenvolvimento psicomotor a gente gera nessa geração pequenininha que está vendo, como coordenação motora, como a criação dos primeiros mundos, como também aí a parte de ela conseguir aí entender e formar também até muitas vezes o caráter desse pequenininho aí que é tão especial na vida de cada um de nós, né? Verdade. Eu acho essa história profissional fantástica, porque, Guto, você é uma pessoa mais nova, você é geração Y, a gente estava conversando na nossa, Exato. conversa prévia, e que caminhada boa para alguém tão novo. Sim, Que sim, graças a história Deus. boa, graças a Deus. Exato. Mas eu tive bons chefes. Eu acho Aham. que ninguém Pessoas chega que sozinho. ajudaram, Ninguém pessoas que chega ajudam. sozinho. Aham. Ninguém chega sozinho. Você tem que ter um chefe que confie em você e um time que te empurre. Um chefe que confie, né? Um gestor que confie, que acredite em você e um time que te ajude a crescer. E Exato. é uma relação de confiança, né? De todos os lados. Exato. E por isso que tem que passar por comunicação, valores, protagonismo, senso de time, várias coisas aí que a gente acha que vai falar hoje aqui, certo? Vamos. Guto, olhando para as corporações, pode ser a tua Certo. ou por todas as outras que você já passou, ou as outras organizações que você se relaciona de alguma maneira, o que pode impedir, dentro de uma organização, essa gestão mais humana, essa construção de elos emocionais, de relações mais afetivas, desse ambiente, essa base, né, mais segura, esse ambiente de confiança? O que é? É a cultura? São os altos objetivos, são os KPIs que eu preciso entregar no final do mês, no final do ano? É o ambiente externo, a pressão, esse mundo que falam, esse mundo VUCA? O que é que dificulta uma gestão mais humana, na sua opinião? Olha, eu acho que os problemas de relacionamento, eles estão sempre, eles não estão na cultura, eles estão nos indivíduos. Uhum. Então, é muito interessante, porque todo mundo, quando seteia valores para uma empresa, todos os valores eles são positivos, né? Ninguém vai colocar um valor negativo. Mesmo Uhum. quando a empresa é muito focada em resultado, o que suporta os valores da cultura são valores positivos. Quem deixa o ambiente muitas vezes tóxico são as pessoas. Então, no final das contas, se você me perguntasse qual que é o maior, vamos dizer, obstáculo que a gente tem na nossa vida corporativa, eu acho que são dois: ego e vaidade. Ego e vaidade. Exato, porque as pessoas, à medida que elas vão tendo poder, ou elas vão ascendendo, né, na vida corporativa, elas esquecem que isso tudo é temporal, né, e que tudo isso, no final das contas, não existe líder sem liderados, e não existe entrega sem uma equipe. Tem um Então, trabalho colaborativo, né? quando a pessoa começa, no final das contas, entrar vamos dizer, numa visão somente interna, e achar que ele é o responsável pelo resultado, aí eu acho que esse distanciamento social, né, ele acaba acontecendo.
né? Mas da sociedade da corporação. E aí você é muito fácil culpar a cultura, é muito fácil você culpar valores, mas o indivíduo ele sempre deixa o olho cego para si, né? Então, eu acho que é por aí, assim, sendo muito franco com você, Luciana, eu não acho que está em cultura, não acho que estão na parte de definição de valores, eu acho que está muito mais na liderança de como vive aquilo que fala. E não só na E liderança, né? inspira, Talvez né? o organismo como um todo, né? Mas você sabe que é importante, é importante você não inspirar o valor, mas transpirar os valores da empresa. Tem que sair Então, como se fosse um perfume, né? exato, e no final, e quando eu brinco com a palavra transpiração, não é só você exalar ele, mas é você realmente garantir que isso permeie pelos diferentes layers. Uhum. E é muito fácil você cobrar de pessoas esses comportamentos se você não explica muito bem quais são eles e como você pode vivenciar isso na sua vida, né? É engraçado que as empresas falam muito do o quê, mas o como é o mais importante. E esse como ele vem também numa mescla que eu falei, né? Entre você conseguir explicar os comportamentos e também trazer o seu propósito para a mesa, Uhum. né? É verdade. E você falando em pessoas, né, você disse que talvez o problema esteja nas pessoas e não só nesse organismo. Claro, tudo interage, né? Mas talvez o início, o pontapé inicial seja no indivíduo. É, pensando no time, nessa equipe que ajuda o Aham. líder e a organização a fazer as suas entregas, entregar seus valores, o que dificulta, na sua opinião, essas pessoas a desenvolverem essas competências comportamentais, a inteligência emocional? Exato. Por que a Muitas gente vai vezes muito para a parte técnica, né? não, é porque muitas empresas elas remuneram somente o quê e elas esquecem de remunerar o como. Então, Ah, quando as metas são colocadas na mesa, as metas elas têm que ter claro o que é um over-deliver, né, numa perspectiva de resultado, e o que é um over-deliver numa perspectiva também comportamental e de liderança. Então, na hora que você tem metas bem feitas, que exigem o seu time também o desenvolvimento, vamos dizer, individual, aí sim você também consegue trazer para a mesa esse desenvolvimento mútuo de indivíduo e resultado. Se você fica só focado no resultado, como é que você vai cobrar alguém que você não seteou a meta do cara de desenvolvimento individual de uma maneira tão transparente? Você está transferindo para ele uma responsabilidade de desenvolvimento por si. E as força. pessoas, elas precisam muito de ajuda. É muito difícil você admitir que você tem um problema, Uhum. principalmente quando ele é comportamental. Todo mundo acha que se comporta da melhor forma possível, né? Ninguém quer ser questionado se a sua educação, se os seus valores são os corretos ou não. Então, é algo complexo, é algo que exige preparação e é algo que tem que estar na mão do RH, toda essa parte de planejamento de como a gente ajuda a nossa população a também evoluir, né? O trabalho dignifica a alma e a gente não pode esquecer disso. E esse dignificar a alma que é falado está na evolução do indivíduo como pessoa e não no resultado que ele entrega. Que ótimo. Você fala que o seu ambiente, né? Você comentou que o ambiente da tua organização você tem ótimos números no que diz respeito a isso, né? Dessa gestão mais Sim, humana sim. e tal. Sim, sim. A gente, graças a Deus aí, o nosso resultado hoje é um resultado vamos dizer, de desenvolvimento pessoal à frente do desenvolvimento do resultado, né, como um si. E eu acho que eu me orgulho disso, porque as pessoas realmente, com o tempo, elas vão lembrar não do resultado, elas vão lembrar de como elas entraram na organização, de como elas saíram. Isso que marca as pessoas. Então, para mim, como É a gestor, memória eu acho afetiva que você que disse. essa memória afetiva vai me ajudar aí no final a ser lembrado um dia. E eu espero que também os meus diretos sejam lembrados pela equipe deles. Deixar um legado, né, Guto? Exato. E que isso sim é um legado, né? É, de um relacionamento melhor dentro de uma organização, né? Que é possível a gente fazer isso. É possível, é possível. Não é fácil. E também não passa de você ser legal o tempo todo. Não é questão de você aí ser uma relação de amizade, é uma relação de confiança e sinceridade. Uma relação de confiança, uma relação madura de confiança e sinceridade, né? Verdade. Exato.
E Aham. você, Guto, sendo esse CEO Millennium que você falou que dentro da sua organização você é o mais novo, né, em termos Sou um dos mais de novos. idade, Aham. você é um dos mais novos aí. Você consegue ver, interagindo aí com os seus colegas, com seus pares de gerações diferentes, você consegue ver uma transformação também em estilo de liderança, onde antigamente o Sim, pessoal mais sim, duro, totalmente. agora pessoas mais humanas? Totalmente. Como é que você vê? Não, eu acho que tudo passa também sobre como eles se formaram, né? Uhum. Porque a gente hoje, né, pelo menos a minha geração, a gente cresceu com muito mais acessibilidade de informação. Então, a gente hoje, né, indivíduo, a gente é hoje muito, vamos dizer, a gente é muito fruto dos estímulos que a gente recebeu nessa trajetória até aqui. Eu sou isso. Então, o que eu quero dizer a minha jornada até aqui, eu sempre tive muito acesso à informação e isso me gera uma abertura maior. No caso deles, não, as informações eram escassas, o indivíduo tinha que a performar muito mais, porque ele tinha muito menos informação, que gera eles serem mais fechados. Porém, eu acho que uma coisa também que hoje a gente tem, comunicação, ela também, hoje, ela é muito mais presente na nossa vida, diferente naquele momento. Então, eu acho que as gerações sim são diferentes, mas uma das coisas que a gente tem que ter na nossa cabeça é que os estímulos foram também, o ecossistema que eles se formaram foram distintos. Acho que quando você parte desse baseline, acho que você também começa a entendê-los melhor. Então, até Porque, mais compaixão com eles. exato, porque julgar é sempre fácil, Uhum. né? Mas quem julga é julgado, né? E então o que eu sempre tento fazer não é questão de não julgar, porque isso faz parte da nossa humanidade, do ser humano, né? O julgar, Mas, eu acho assim, só para ajudar né? você, a gente observa, a gente compara, faz comparações, e isso é uma forma de julgar, mas É julgar, a gente não condena. não condena, exato. Então, É meu diferente. ponto é Julgar, tudo bem, condenar é o problema. condenar outra coisa, mas meu ponto é exato, mas meu ponto de simplesmente de me colocar nos sapatos deles é realmente para também suavizar algumas tensões que acontecem, né? Uhum. E quando você olha nessa perspectiva e pensa que o indivíduo não está contra você, ele somente tem uma opinião contrária a você, um modelo de gestão diferente do teu, e que no final das contas não tem certo, tem errado, mas sim tem indivíduos que se formaram em ambientes e estímulos distintos, acho que fica tudo mais fácil. Hã? Não é pessoal, né? É Não só é uma nada questão de pessoal. visão de mundo e que aí está tudo relacionado a essa tolerância, essa diversidade que a gente Exato, deseja exato. tanto, né? Exato. A nossa economia era fechada há 20 anos atrás, então uma pessoa que se formou nessa economia mais trancada, como você quer que ele seja globalizado? Não vai ser, entende? Vai ter É mais muito dificuldade, vai ter um né? pouco mais de dificuldade. Meu, entenda isso. Se você tivesse vivido o mesmo ambiente dele, quem sabe a gente seria Até ainda pior, né? no fim. Não pior ou melhor, mas a gente estaria um pouco até mais, vamos dizer, mais estereotipado, mais forte essa dicotomia aí, né? Aham, é verdade. Guto, como é que a gente faz para os times trabalharem de forma colaborativa? Como é que a gente faz gestão de conflitos de uma forma mais humana? Olha, eu acho que o conflito ele é natural, né? Independente se você tem, no final das contas, gerações diferentes ou sexos diferentes, etnias diferentes, sempre vamos ter conflitos. Porque se você não tem conflito dentro da sua organização, e aí é conflitos de Você ideias, não tem nem você não tem energia, né? Você uma. não tem Não, paixão. você não tem energia, você não tem paixão e você não tem diversidade. Uhum. Então, meu ponto é, a gente muitas vezes gosta de matar no peito e falar, não, aqui a gente é um time muito unido, não temos conflito. Então, você não tem um time bom, entende? Eu sou muito, vamos dizer, em prol do conflito sadio. Uhum. O que eu não tolero, e aí é tolerância, eu não tolero desrespeito. Desrespeito. Então, enquanto a gente está discutindo ideias, conceitos, o que é melhor para o negócio, e a gente não está discutindo vamos dizer, o mensageiro e sim a gente está discutindo a mensagem,
eu estou muito tranquilo. Então, eu acho que a gente não tem que ser radical, a gente tem que ser, no final das contas, aberto a viver a diversidade. É engraçado como hoje a gente está tendo cada vez mais muitas vezes, uma necessidade de polarização, né? Só que quando a gente fala, existe um preço da polarização, que é o conflito de ideias. Mas se a gente também, no final das contas, for muito radical e pessoal, aí a gente não maximiza o que a diversidade pode nos gerar, que são ideias mais fortes, sustentáveis e de longo prazo. Esse ambiente de ebulição, na verdade, ele é dolorido, mas ele é bom. Mas ele é muito rico. Ele é muito rico, ele é bom, ele é importante para esse momento de transformação. A gente só precisa ter sabedoria para canalizar as coisas de uma forma mais positiva. Exato. E para mim é o seguinte, o termômetro que eu uso é respeito. Se tem alguma coisa que cruza a linha do respeito, independente do que for, do background da pessoa, respeito tem que ter, né? Guto, pensando nesse momento de transformação, nessa ebulição que a gente vive, que a gente está falando aqui do início ao fim, e fala-se muito de futuro do trabalho, que a transformação digital vem e que vai mudar algumas coisas e que talvez em 5 anos a gente vá exercer uma atividade que a gente nem conhece ainda. Qual o perfil dessa liderança, desses homens e mulheres que o mundo busca para o futuro? Olha, eu acho que tem que ter primeiro um perfil de simplicidade, porque o que acontece? O nosso ambiente hoje ele está ficando muito complexo. Se você pega, por exemplo, para você ganhar no mundo online, você precisa entender muitos algoritmos, você precisa entender novas ferramentas, novas tendências, e tudo fica muito complexo para você conseguir deixar, vamos dizer, para a sua população as mensagens, vamos dizer, cada vez mais claras do que precisa ser feito. Então, para mim, uma das maiores competências vai ser pessoas que conseguem traduzir ambientes complexos em prioridades simples. Então, esse filtro, eu acho que vai ser cada vez mais necessário, essa tradução de ambientes para prioridades, né? Eu acho que isso vai ser muito demandado dessa nova liderança futura. Nesse Outra ambiente coisa, complexo, eu tirar a espuma, tirar o que é exato, ruído, exato, transformar em algo bem exato. simples para a gente Exato, conseguir. exato, porque existe hoje ainda uma tendência ainda que me incomoda muito, é que as pessoas acham que quanto mais complexo é o dilema que elas enfrentam e mais complexo são também os remédios para esse dilema, mais importância e mais, vamos dizer, importante essa pessoa fica para a organização. E eu desacordo, assim, eu vou completamente na contramão disso. Eu acho que isso, no final, se você tem muita complexidade e você está vendo tanto no problema quanto na resolução, você que não está sabendo achar o caminho correto. Então, eu acho que é um pouco essa mudança de perspectiva, que não é fácil, porque ela toca também os pilares negativos de vaidade, né, e de ego, mas eu acho que a gente precisa desarmar um pouquinho essa arapuca que a gente muitas vezes arma para nós mesmos, né? Verdade. Entender que precisa de humildade também, né, para conseguir. Exato. E aí isso passa aí também por quais são os valores do indivíduo que vão levá-lo a conseguir fazer esse filtro. Aí é humildade, como eu disse lá no começo, simplicidade, é você pensar no outro, como o outro funciona, como a sua população ela é motivada, quais são os propósitos que conectam com eles. Aí tudo começa você vê que a sua primeira pergunta, para aqui, tá tudo meio Tá tudo amarrado, né? ligado. E é Aham. interessante o que você fala, porque você puxa muito para valores do indivíduo, né? Desde o início você falou, olha, é o indivíduo, né? Tudo bem, É o indivíduo. tudo colabora, né? Tá tudo junto, conectado, mas é o indivíduo. Então, eu posso dizer que para que eu tenha um ambiente organizacional melhor, eu preciso de pessoas melhores. Eu preciso Não, de claro, pessoas a melhores. diferença, se você parar para pensar, a diferença de um órgão e de um câncer é simplesmente que as células estão trabalhando a favor, que é o órgão, e outras células estão trabalhando contra, que é o câncer. Então, no final das contas, se as células elas não forem as corretas,
você vai ter problema na sua organização, né? Perfeito, ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Aham. O que um líder não deve fazer? Se ele fizer, ele perde o time, essa relação de confiança é quebrada. O que a gente não deve fazer? Eu acho que você não deve deixar de comunicar, porque muitas vezes as pessoas têm a comunicação como uma governança, mas a comunicação ela tem que ser natural, entende? Você não pode ter a comunicação só vamos dizer, da alta liderança em um town hall. Você não pode ter simplesmente a sua comunicação feita por mailings. Você tem que, à medida que você tem oportunidade de comunicar qualquer coisa nova, você tem que comunicar. Entende? Porque a comunicação inesperada são as comunicações mais efetivas. A comunicação inesperada são as mais efetivas no sentido que você traz as pessoas para perto, é isso? Não, é questão de que, por exemplo, quando você surpreende com uma comunicação ainda não, vamos dizer, marcada, as pessoas também se abrem para te entender, entende? Então, você surpreender a sua população com comunicação, eu acho que é a primeira parte delas se sentirem importantes, porque você está quebrando muitas vezes a sua própria governança para trazer informação para eles. E segundo também, quando as pessoas escutam muito o que você está se propondo a fazer, elas também se sentem parte disso, né? E elas não se sentem simplesmente também que a comunicação dele não é genuína, né? Porque se você realmente, tem uma notícia legal para divulgar, divulga, entendeu? Não fica esperando qual que vai ser o gate que você vai ter para divulgar. Qual é o melhor momento, né? Qual que é o melhor momento? O momento é agora. Você tem alguma notícia boa para contar, conta. O melhor momento é agora. Aham. Né? Guto, em uma palavra, como é que você define a boa liderança? O que é um bom líder, né? Uma pessoa referente? Em uma palavra. Em uma palavra, simplicidade. 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 Que você disse desde o início, né? Que é Uhum. o teu Sim. estilo, inclusive, né? Simplicidade. Simplicidade. Tem que ser simples. Tudo tem que ser simples, né? Tem que ser simples. Tudo tem que ser. Tem que ser simples. A gente já vive num país complexo. E a gente já tem problemas demais no país, nas nossas famílias, né, nos nossos Exato. relacionamentos, então o resto, pelo menos, Não. vai ser um E pouco. olha, Luciana, eu sou um dos caras mais patriotas que eu conheço. Eu sou brasileiro, não é à toa que meu óculos é amarelo, sabe? É sério, eu sou muito brasileiro, e eu honro o nosso país, assim, sabe? Quando eu vou para fora e eu tenho a possibilidade de conseguir falar do nosso país, eu sempre o faço. E a gente é muito complexo. E a gente tem uma síndrome, o brasileiro tem uma síndrome que a gente precisa superar também isso, que é a síndrome de cachorro abandonado, sabe? A gente tem muita piedade de nós mesmos e a gente se sente muito ainda por baixo. E a gente não tem que ter isso, a gente tem que ter confiança. E a gente tem que ser simples, porque também para fora, porque tá todo mundo deixando as coisas muito complexas. A gente não precisa ir para o mundo se protegendo ou Não, se peito a gente aberto. pode falar, olha, estou aqui e sou capaz, né? Sou capaz. Exato. Não, você é brasileiro? Sou, and so what, né? Né? And so what? Aham. Guto, você aí com a sua idade, né? Dentro dessa geração millennium e, de novo, o CEO mais novo da tua corporação, um dos mais novos. Eu tenho certeza que dentro dessa organização existem pessoas ainda mais novas que você, Sim. né? Porque a gente tem aí o pessoal Z chegando e alguns já em posição de liderança. O que você diz para esses meninos e meninas que estão iniciando a vida e que já ocupam cargos importantes, né? Posições de decisão? O que você pode deixar para eles? Exato. Olha, gente, primeira coisa que eu falo para vocês é que tem que trabalhar, entendeu? Nada é muito fácil, né? Você pode pensar, a minha história, o que me trouxe aqui foi muita relação, muita abdicação, sabe? Muito trabalho operacional. Eu vejo a molecada muitas vezes chegando e não querendo fazer trabalho operacional, quer trabalho mais estratégico, mas você só vai ser um bom líder se você sabe como funciona a sua operação.
Então, vocês têm que muitas vezes entender que aquilo que para vocês no começo pode parecer um trabalho mais chato, né? Ele vai, no final das contas, fazer muita diferença quando você ascender, porque você vai saber se colocar, vamos dizer, nos sapatos dos seus funcionários que estão ali, né? Então é muito importante, viva essa experiência de começo de carreira para aprender detalhes, aprender processos, aprender o que fazer e o que não fazer, porque esse vamos dizer, vão ser os capabilities que vão te fazer um grande líder lá na frente. E se eu pudesse falar uma equação, é menos ego, menos vaidade, mais amizade, mais protagonismo e propósito. Acho que é isso que vocês têm que ajudar a trazer e a ser criado dentro da organização que vocês estão hoje. Ótima mensagem. Que bom que Aham. tropecei num líder humano, simples e que vê valor em coisas pequenas, né? Nas coisas, na verdade, no que faz diferença, né, Guto? No que faz realmente diferença. Exato. O que separa a gente é crachá, não é nada diferente disso. Guto, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua vontade de ajudar, por trocar essa ideia boa Claro, aqui. obrigado você, obrigado Luciana, obrigado pela oportunidade e estou aí disposto aí a contribuir com você na sua jornada, no que venha pela frente aí, na sua vida Amém. aí, Tomara que novos ok? projetos venham. Aham, perfeito, perfeito. Obrigada.